Já foi iniciada a gravação já. Olá, somos a equipe do tema F, né, que é sobre visualizações de dados. Antes de começar, como a visualizar grandes volumes de dados, você pode passar um pouco. Não, na parte. Então, só tá eu e o Gustavo apresentando essa parte do slide, porque decidimos dividir nossa equipe em duplas, né? Eu e o Gustavo vamos explicar essa parte mais teórica sobre visualizações de dados e o Rafael Vitor vai mostrar a aplicação. Pode passar, Gustavo. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é a visualização de dados, né? A visualização de dados, ela envolve a apresentação de dados, né? Em forma gráfica e que torna a informação fácil de entender, né? Ela ajuda a explicar fatos e determinar cursos de ações, né? Ela beneficia qualquer campo de estudo que requer formas inovadoras de apresentar informações grandes e complexas, né? A principal abordagem para lidar com esses volumes de dados é gerar representações visuais, né? E esses podem ser de vários tipos, como gráficos, diagramas, matrizes, dashboards e etc, né? Bom, eu vou falar um pouquinho só sobre as técnicas de visualizações. Essas técnicas, elas são utilizadas mais em empresas, né? Visualizações de gráficos, especificamente. Vou falar um pouco sobre eles, rapidamente. Temos os gráficos de linhas, que mostra a relação entre os itens. Ele pode ser usado para comparar mudanças ao longo de um período de tempo. Temos os gráficos de barra, que é usado para comparar quantidades de diferentes categorias, né? Temos os gráficos de dispersão, que é um gráfico bidimensional que mostra a variação de dois itens. E o último, que é o mais famoso, que é o gráfico de pizza, que é usado para comparar as partes de um todo, né? Pode passar, Gustavo. Bom, aí temos os objetivos, né? Para visualizações de dados, essa visualização de dados, desculpa, é uma estratégia eficaz para transformar dados brutos em imagens dinâmicas, intuitivas e compartilháveis, né? O objetivo dele é simplificar os dados para inspirar decisões. A visualização de dados afeta positivamente o processo de tomada de decisões de organizações com representações visuais interativas dos dados. As empresas agora podem reconhecer padrões mais rapidamente, porque pode ter uma interpretação melhor dos dados em formas gráficas, né? Em gráficos, como eu falei, das técnicas, né? Pode passar. E temos também a vantagem, eu vou falar sobre as vantagens. O seu uso ele pode ser pode ser uma vantagem competitiva para as empresas, né? Porque ela já vai ter aquela interpretação melhor dos dados e pode ser uma forma benéfica para eles, né? Temos as aplicações no meio científico, em todo tipo de estudo científico, os dados são bastante importantes, então demonstrar eles visualmente, esses dados num estudo é bastante importante, né? E também utilizar-se de habilidade natural do ser humano em identificar padrões visuais. Vou passar agora para o Gustavo, que ele vai falar um pouco melhor sobre as desvantagens e as aplicações. Bom, oi professor, olá colegas. Para falar um pouco sobre as desvantagens da visualização de dados, a gente tem que considerar alguns aspectos. Um deles seria a complexidade de infraestrutura. Então, armazenar esses dados requer muito cuidado, requer uma infraestrutura muito grande. Manter a segurança dessa armazenação é outra coisa que é muito demandante, tanto do ponto de vista de disponibilidade de pessoal, do ponto de vista técnico, como do ponto de vista financeiro. Então, a questão de infraestrutura é muito relevante. A mão de obra especializada para lidar com esse tipo de informação
ela é muito cara e escassa no mercado, então você precisa de profissionais de ponta que muitas vezes eles são muito raros, você não consegue estar contratando facilmente, não é como, por exemplo, você está lidando ali com uma base de dados relacional tradicional, que é um ramo extremamente comum para a engenharia de software, então você tem uma mão de obra relativamente abundante. Bom, aí vem um que não é tão óbvio, que é o seguinte: a visualização dos dados, ela perpassa por você ter um algoritmo para você ter uma manipulação desses dados. E esse aspecto, ele é sujeito a erros. Então, assim, você você tem os seus dados. Agora, o jeito que você vai extrair informação a partir dos dados e visualizar essa informação pode conter erros. Não é um erro na base de dados, não é um erro de infraestrutura, é só um erro de implementação de um algoritmo. Então, como várias coisas na engenharia, isso daí está suscetível a erros de implementação. Para falar um pouco aqui um caso de sucesso, a Agência Europeia de Pesquisa Nuclear, que é conhecida como CERN, ela tem um acelerador de partículas que é o maior do mundo, que é o LHC, né? Que ele passa ali pela Suíça, não sei se passa pela França também. Ele é um colisor de hadrons, né? O nome técnico. Bom, quando ele está em operação, o colisor ele cria 30 petabytes de dado todos os anos, ou seja, 15 trilhões de páginas de texto. É uma quantidade completamente massiva de informações. Para lidar com isso, para conseguir tirar informações dos experimentos, foram usadas diversas técnicas de visualização de dados. Aqui na direita, na apresentação, vocês podem ver essa imagem aqui, ela foi tirada direto do site do CERN e ela está mostrando um dos experimentos que eles estavam fazendo. Então, visualizar esses dados, no caso do CERN, perpassou por plotar dados aliados a imagens e simulações. Então, é um caso de sucesso bastante interessante e que, recentemente, foi um passo muito importante para a ciência, porque essa visualização de dados permitiu a comprovação da existência da partícula Higgs-bóson, que na teoria matemática tinha sido comprovada, mas experimentalmente ainda faltava comprovação. Então, o caso do CERN é um caso de sucesso bastante emblemático. Bom, assim como a gente tem sucesso, a gente tem casos de insucesso. O Google tinha uma iniciativa que se chamava Google Flu Trends. O que que era isso? Assim como a gente tem o Google Trends em funcionamento até hoje, você consegue pesquisar o que está sendo feito ali, o que, que as pessoas estão pesquisando, quais são os termos, os horários das pesquisas. Qual era a proposta do Google Flu Trends? Era conseguir detectar surtos de gripe a partir das pesquisas. O que que aconteceu? O projeto ele teve umas falhas muito marcantes. A gente teve, no período de funcionamento do projeto, a gente teve uns surtos de gripe muito grandes e foi uma coisa, por exemplo, a H1N1 foi uma gripe muito forte aí que teve nos anos de 2010. Aliás, eu acho que foi em 2009 e ele não foi detectado pelo Google Flu Trends. Em 2008, até o projeto ter sido descontinuado, todos os grandes surtos de gripe não foram detectados pela ferramenta. O que que explica isso? Bom, na verdade foi a modelagem, porque o escopo de doenças que causam os mesmos sintomas da gripe é muito grande. Então, você tem virose, você tem doença crônica, você tem diversos elementos que podem dar o mesmo pico de pesquisas, por exemplo, por tosse ou febre, e que não necessariamente estão diretamente ligados com gripe. Então, o projeto nunca atingiu a eficácia que eles precisavam, e simplesmente porque a modelagem estava completamente equivocada. Não foi uma falha de tecnologia, uma falha humana. Aqui no gráfico, por exemplo, a gente pode ver o acompanhamento da pesquisa de termos como
tosse, febre, dor de garganta, cansaço. São coisas muito genéricas, então várias doenças podiam causar isso daí. Os meninos eles vão passar um pouco melhor sobre a nossa modelagem, mas a gente fez uma modelagem a partir de uma base de dados de casas, né? Uma base de dados do setor imobiliário dos Estados Unidos e Canadá, onde a gente tem a listagem da casa, se ela está à venda ou não, e se ela está disponível no Airbnb ou não. A base ela conta com bem mais de 200 mil duplas, e mostrando a ferramenta de visualização, a gente entra no detalhe. Bom, agradecer a atenção de vocês, esperamos que tenham gostado.